Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje vamos falar a respeito de sistemas processuais. Qual que é a importância de nós sabermos acerca dos sistemas e como isso reflete dentro do nosso dia a dia, dentro do ordenamento jurídico? Então nós vamos ver o seguinte, conforme o sistema adotado por cada país, terá um tipo de procedimento, uma forma de comportamento do Estado frente ao investigado, até mesmo o comportamento do Estado frente à própria ação penal. Então o que acontece? Nós sabemos que o direito penal ele vem de uma evolução. Primeiro nós tínhamos em que nós mesmos fazemos a justiça com as próprias mãos, tanto que veio o Código de Hammurabi justamente para refrear aquela desproporcionalidade entre a ação supostamente criminosa e a reação desencadeada. Veio para nós então o direito romano, o direito grego, o direito germânico, e chegou um momento, principalmente na época da Inquisição, em que vigorava-se o sistema inquisitivo. O que o sistema inquisitivo ele tem como característica? Então, o país, o ordenamento jurídico que adota o sistema inquisitivo, ele tem o seguinte: o juiz, ele não faz apenas a função de julgar. Se confunde na mesma pessoa, na mesma função, tanto a acusação quanto a defesa. Então, no sistema inquisitivo, nós não temos um sujeito de direitos que responde a um processo. Nós temos um objeto, uma pessoa, totalmente despida dos seus direitos que hoje nós entendemos como fundamentais. Então, aqui, o que nós podemos colocar como uma característica? Há uma confusão, há uma união entre juiz, a acusação e a defesa. O que mais? Bom, pensem, se a mesa se reúne na mesma pessoa, o juiz, que é o mesmo que vai produzir provas, a gente fala defesa, mas aqui nem defesa tinha. Nós temos aqui um procedimento que ele é escrito e ele é sigiloso. Então aqui o procedimento ele é escrito e também ele é sigiloso. Quem que produz provas? O juiz. É ele quem produz. Inclusive, nem se fala aqui, não se tem o conceito do contraditório e da ampla defesa. Então, o sistema inquisitivo, o próprio nome já diz. Quando vocês estiverem na prova, lembrem da Inquisição. Lembrem do momento que a Igreja Católica ela domina todo o cenário e passa então a instituir a Inquisição. E o que é a Inquisição? É o uso de tortura para fins de obtenção da confissão. Então é o momento em que as pessoas são totalmente despidas dos seus direitos. Veio o Iluminismo, vindo com ele então, nascendo com ele, o sistema acusatório. O sistema acusatório, tanto que para nós adotamos, a partir da Constituição de 88, nós passamos a adotar o sistema acusatório. E hoje, com o pacote anticrimes, esta adoção se tornou expressa. Está previsto já no começo que nós adotamos o sistema acusatório. E qual é o reflexo disso, nos nossos direitos? Pela adoção do sistema acusatório. Aqui, o que eu tenho? Eu tenho aqui o contraditório e a ampla defesa. Se eu tenho contraditório e ampla defesa, quer dizer que eu tenho um juiz que ficará equidistante das partes. Então, as partes estão aqui. Acusação e defesa, e o juiz está aqui acima, apenas esperando de forma inerte que todas as provas, todas as demandas cheguem até ele.
Então, aqui nós temos a imparcialidade. Aqui nós temos um juiz totalmente fora de uma produção probatória. Porque quando o juiz, vamos dizer assim, se imiscui, se mete na produção probatória, isso é resquício de um sistema inquisitivo. Então, ao adotarmos o sistema acusatório, quer dizer o seguinte: juiz, distância. Você é um ser que vai apenas olhar tudo que as partes estão fazendo, presidir toda essa produção de provas para que as leis sejam respeitadas e, ao final, você pegar essas leis, pegar essas provas para a sua decisão. Então, aqui eu tenho o procedimento, ele é público. Aqui há publicidade. Aqui eu tenho a imparcialidade. E que as partes são equidistantes. Tá? Apesar, pessoal, do nosso Código de Processo Penal ser expresso em afirmar que nós adotamos o sistema acusatório, na realidade, o nosso Código de Processo Penal, ele é da década de 40. Ele vem de uma década em que ele foi praticamente construído dentro quase de um sistema inquisitivo. Então ele ainda tem alguns resquícios, por isso que a doutrina diz que apesar de nós adotarmos o sistema acusatório, ele não é um sistema acusatório puro. Ele é misto. Por quê? Porque ainda nós temos, por um exemplo, a possibilidade do juiz, ao final da audiência de instrução e julgamento, caso entenda necessário para o seu livre convencimento, pode estar requisitando testemunhas. E as testemunhas, ela não vai ser da acusação, a testemunha não será da defesa, a testemunha é do juízo. Isso, por si só, é totalmente contrário ao sistema acusatório. Por quê? Porque aqui o juiz não pode fazer produção de provas. Isso é resquício do sistema inquisitivo. Tá bem? Então, aí que é a importância de nós sabermos interpretar e qual é a consequência da adoção de cada um desses sistemas dentro do ordenamento. E daí, pessoal, lá na França de Napoleão, nasceu o sistema misto. Por isso que alguns de vocês, se vocês forem dar uma olhadinha em livros de processo penal, vocês vão ver que ele também é chamado de sistema francês, porque ele nasceu com Napoleão. Tá? Vamos colocar aqui o Napoleão. E o próprio nome já diz, por ele ser misto, quer dizer que ele vai trazer características dos dois outros sistemas. Ele, então, é dividido, na verdade, em dois momentos. Então, vamos colocar aqui. Ele é dividido em dois momentos. O primeiro momento, ele tem a característica do inquisitivo. Então, o primeiro momento é inquisitivo. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que, primeiramente, o juiz, ele vai coordenar uma produção probatória preliminar. Tá? Ele mesmo. Então, vai ser um procedimento sigiloso, um procedimento escrito, que não há contraditório e ampla defesa. Vamos acrescentar aqui sem contraditório. Sem contraditório. Então, será escrito, presidido por um juiz, para a construção de provas. O procedimento é escrito, sigiloso e não existe, obviamente, contraditório. Muito bem, então é como se fosse uma investigação, só que quem faz é o próprio juiz, tá? Aí, passada essa fase, ou seja, verificado que existem ali os elementos que o juiz entende mínimo, passa-se para um segundo momento, que é o acusatório. Ou seja, quando ingressa-se com a ação penal
aí passa a ter o caráter, a característica do acusatório, tá? Ou seja, o juiz ele simplesmente se afasta agora da produção probatória. Quem irá trazer as provas, quem irá analisar essas provas neste primeiro momento para o contraditório serão as partes, vai ter a figura da acusação, teremos a figura da defesa, teremos todos os direitos e garantias que nós temos assegurados em razão do sistema acusatório por nós adotado. Por isso é que nós temos o contraditório, por isso que nós temos a ampla defesa, o devido processo legal, tudo isso como reflexo. Quem que trouxe todos esses elementos não foi a nosso Código de Processo Penal, porque, como eu disse, ele é da década de 40. Quem trouxe esses contornos do sistema acusatório foi a nossa Constituição Cidadã, a Constituição de 88. Tá? Então foi ela que foi modificando e por isso que a gente fala que não é ainda puro. A não ser que se tenha um outro Código de Processo Penal com outros contornos, é que a gente poderá dizer que o nosso é um sistema acusatório livre de qualquer mácula. Então, esses pontos, pessoal, são os pontos principais para vocês saberem, tá? Então, a partir do momento que se cobra na prova o sistema acusatório, o mínimo a ter de conhecimento sobre cada um deles é isso que está no nosso quadro, não no quadro de vocês, no nosso quadro, tá bem? Pessoal, é uma aula bastante curta. Eu agradeço demais a atenção de vocês, tá bem? E até uma próxima.